Oi, Ariane, boa noite. Já vou te chamar, tá, Ariane? Oi, Oi, Ariane. tudo bem? Tudo, boa noite. Tudo Boa bem com noite. você? Tudo ótimo, graças a Deus e com você. Graças a Deus também, tudo Muito frio por tranquilo. aí? Olha, Ariane, você sabe que hoje melhorou, mas eu fico imaginando quem vive no frio, porque eu acabo ficando mais lenta, sabe? Eu fico querendo ficar. Nossa, é muito frio. Sim. Como que está em Brasília? Olha, aqui em Brasília tá quente. Ai, que Mas é porque delícia. Brasília eu falo que ele não é muito um referencial, né? Porque um dia tá muito frio, outro dia tá um calor, então hoje tá um dia agradável. Ah, e aqui também, viu? Nós éramos de ser mais frio. Só que Aham. aí, de repente, começou a mudar, né? Eu acho que o clima como um todo mudou. E aí você fica muito imprevisível, né? Uma hora tá frio, outra. Eu sou do calor, eu amo calor. Mas não reclamo, não, né? Acho que faz parte. É, tem que ser aquele calor úmido, né? Tipo onde a Tati, que acabou de entrar, mora, em Fortaleza. Lá em Ah, Fortaleza é super quente. Então, aqui em Brasília não é úmido, é um clima seco. A gente passa mal por conta do calor. Mas ai, faz que parte. faz parte. Eu falei hoje para um paciente, olha, eu só queria não estar tão quente, não estar tão frio, estava agradável. Aí ele falou assim, Cíntia, o que que você quer da vida? Perfeição não existe. E assim a gente vai se adaptando, né? É verdade, é verdade. Ah, eu estou muito feliz de receber você, viu, Ariane? Ah, eu que É, agradeço. Deixa eu só arrumar aqui a minha luz, que ela coisou. Ah, pode falar. sim, estou muito feliz de ter pessoas ouvindo. As lives elas surgiram para a gente bater papo, para a gente falar, né, informar sobre as tecnologias. E vem sendo muito bacana, porque a gente, com a conectividade, né, com a tecnologia, a gente consegue falar com pessoas de todos os lugares, né? Sim, A gente que trabalha com tecnologia, a gente vibra, né, quando vê isso acontecer. Então, hoje eu estou aqui no interior de São Paulo e você lá em Brasília e a gente está conseguindo bater um papo, que é muito legal, né? com certeza. Então, Essa questão muito da obrigada. conscientização, né, é muito importante. E desde quando começou a pandemia, eu estou fazendo essas lives, eu acho muito importante, porque é diferente um paciente ouvir o que que eu falo, o que você fala. É interessante ele ouvir outros usuários, é interessante ele ouvir outros profissionais. Então, para mim, tem sido uma experiência muito boa fazer essas lives toda semana. É, e aproxima, né, Ariane? Eu acho Com que a certeza. nossa área, a nossa atuação, ela tem que aproximar. Eu recebo muitos pacientes e eles vêm ainda com aquele conceito de eu posso colocar o aparelho auditivo e aí eu estou livre, né? E eu falo, não, 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 pelo contrário, é um contrato de amizade que a gente vai ter que acompanhar, né? É. Eu Eu, fico. É uma coisa aqui que a gente bate muito com os nossos pacientes e também com a nossa equipe, né? Com o nosso time. A questão não é só a gente vender um aparelho auditivo, a gente está ali vendendo uma reabilitação auditiva. Então a gente isso. precisa ter o paciente sempre perto com a gente, né? Então, aqui na clínica, por exemplo, o paciente ele tem que vir à clínica a cada 3 meses para eu poder ver como é que ele tá com o aparelho, ver questão de filtro de cera. Eu não deixo ele solto, né? Eu quero É, sempre ter aquele contato bem juntinho com ele. sim, sim. E essa seria a reabilitação, né? Porque a gente tem que acompanhar. Eu vejo que tem pacientes que no começo a gente tem que orientar até para ficar mais tempo usando. Porque eles acabam. Ai, mas é muito difícil. Eles falam, é muito difícil. E não é.
Aí depois de uma semana a gente tem que ligar. Viu, São João? Vem para o consultório que tem que estar precisando fazer o acompanhamento. Sim, sim, o Mas acompanhamento ele é muito importante, né? Além do acompanhamento, a tecnologia é muito importante. ai, eu amo. Mas vamos nos apresentar, né, Ariane? Eu sou a Cintia, acho que as pessoas, né, estou vendo algumas pessoas conhecidas. Eu trabalho na conexão auditiva, eu tenho um centro auditivo em Itapeva, no interior, e tenho também em São Paulo. Me formei pela Unesp de Marília, trabalho com a reabilitação auditiva. Eu comecei com processamento, Ariane, eu trabalhava com processamento auditivo central. E de repente eu olhei e falei, nossa, mas se de repente associar uma tecnologia e ainda treinar um cérebro, acho que dá liga. E aí eu entrei para a parte de reabilitação auditiva e a tecnologia é algo que brilha os olhos, né? Encanta. Eu vou pedir para você se apresentar, porque é para as pessoas conhecerem você também. Olha, então, muito boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você, Cíntia, pela oportunidade de estar aqui falando sobre tecnologias e falando sobre uma marca que eu sou completamente apaixonada, todo mundo sabe disso. Então, eu sou a Ariane Gonçalves, eu sou fonoaudióloga, sou especialista em audiologia clínica, sou diretora clínica da Audiofis Aparelhos Auditivos aqui em Brasília. E aqui nós temos três centros auditivos, né? Então, trabalho com 2 marcas de aparelhos auditivos hoje, mas no início já trabalhei com mais de 10 marcas de aparelhos, já tive mais de 50 modelos de aparelhos auditivos na clínica, mas eu escolhi as melhores marcas para trabalhar e ter na minha clínica por custo-benefício, adaptação, que é a Auticon e a Microtech, que é do grupo da Starkey, né? E uma coisa que eu sempre gosto de falar, que é muito importante a gente aqui na clínica, eu e meu esposo, o Alessandro, que somos os administradores, a gente preza muito, é a questão de saber e conhecer muito bem a tecnologia. Então, conhecer todo o processo. E eu falo que uma das minhas melhores experiências foi poder ir para a Dinamarca, conhecer a fábrica da Auticon, ter a oportunidade de conhecer também o escritório deles em Nova York. E para Minneapolis eu ia agora para poder conhecer a da Stark, mas devido à pandemia foi adiada. Mas é isso. Essa sou Ai, eu. que legal. Eu estou recentemente com a Outcom. Eu venho do grupo da Civantos. E aí, quando eu comecei a conhecer a marca Outcom, é visível o amor que você sente pela marca. E aí eu te achei, eu falei, deixa eu perguntar para a Ariane o que ela acha. E foi linda a sua resposta. Eu amo Oticom. Eu acho que nós temos várias marcas, todas com seus benefícios. Hoje, em especial, eu propus te falar da Oticom, porque é uma das marcas que eu também estou gostando bastante. E seus olhos brilham para falar da Oticom. Brilha, brilha. Brilham Então, muito, porque eu falo assim, a nossa clínica vai fazer 7 anos no próximo ano, então nós estamos juntos com a Outcom tem 6 anos, então desde o início a gente estava junto, e uma coisa que eu sempre falo, que ali na Outcom não é só uma marca, né? Nós somos uma família. Então a gente sempre está ali um ajudando o outro, nós temos um vínculo de amizade muito forte. E isso é um grande diferencial para mim. Eu falo mesmo que é um grande diferencial, uma coisa que me fez se apaixonar cada vez mais pela marca e por quem está ali dentro. Então eu sou muito grata ao Leandro, ao Alisson, à Bia, ao Gustavo, ao Morten, porque por essa parceria mesmo que a gente tem, por essa amizade. sim, e é muito bacana, você falou muito dessa questão de pessoas, porque a Oticom, ela traz isso, né, Ariane? Não a tecnologia somente, mas as pessoas, né? A questão de uma pessoa que está usando um aparelho auditivo e esse aparelho tem que ter o máximo de tecnologia possível, que é o que promete a Oticom, né? Sim.
E olha que para eu sou uma pessoa um pouquinho enjoada, eu falo, porque, igual eu falei no começo, eu já testei, já tive mais de 50 modelos de aparelhos auditivos na clínica. E chegou uma hora que eu falei bem assim, não tem como continuar com tudo isso. Eu preciso fazer um Uhum. filtro. Então, dentro da clínica eu tenho meu pai é usuário de aparelho auditivo, então ali a gente foi fazendo nossos testes. E também os meus pacientes, eu gosto sempre de quando chega uma tecnologia nova, a gente chama os pacientes para eles poderem testar essa tecnologia. Porque não sou eu que tenho que escolher, quem tem que escolher é o meu paciente, é ele que vai me Uhum. dar o feedback. Sim. Então, na época era o Alta, Ria e Nera, e os pacientes gostavam mais desse do que de uma marca similar. Então eu falei assim, opa, esse aparelho então tem uma coisa de diferente, que os pacientes quase não retornam na clínica, né? Então Uhum. isso já é uma coisa muito boa. Ó, o Alci Clay, ele é meu paciente, ele sabe disso, porque Ah, ele já testou outras tecnologias que comigo legal! também. Eu Seja sempre faço bem-vindo ao isso. Cicleiro. Então, Obrigada. então eu faço mesmo esse filtro. Toda vez que chega uma tecnologia nova, a gente faz esse filtro porque é muito importante o feedback do paciente. É muito Sim, fácil uma marca te falar tudo o que tem do aparelho, mas a gente não sabe se realmente tem tudo aquilo. Então é isso. exatamente. E a gente, às vezes, Ariane, faz até umas coisas meio doidas, né? Chegou o aparelho da Ulticom, eu também faço a experiência com os meus pacientes. Eu falo que eu tenho 4 experts, que é os meus técnicos. E aí eles falaram todo o feedback, eu ainda fiquei na dúvida. Eu acabei adaptando, eu coloquei na minha orelha para eu sentir. Fiquei acho que umas 2 horas, saía na rua com o aparelho. E realmente, né, você vê que tem uma qualidade do som muito bacana, né? Isso pelos processadores, os microfones também, né, que eu achei bastante interessante. Mas aí vamos falar então do que é o mais querido, né? É, eu também tenho, eu coloco no meu ouvido e tem até, eu fui num lançamento que foi até da Microtech. E as pessoas ficaram olhando, tanto que tiraram foto, porque eu fico com fone de ouvido e fico pressionando para poder ouvir, para ver se como que é a qualidade sonora. Porque existe muitos aparelhos auditivos que eles têm um som muito robótico. Quando a gente coloca no Isso. nosso ouvido, a gente percebe que tem um chiado estranho. Mesmo você ajustando, fazendo verificação, ainda continua, né? Uhum. E então, hoje o meu queridinho, eu falo, os meus queridinhos é o Open, mas a gente vai falar só dele, e também o Uhum. Essência da Microtech. Esses são os meus queridinhos. Mas o Open, o Open ele veio assim, que foi para revolucionar mesmo o mercado, né? Tem uma coisa que eu sempre gosto de falar para os meus pacientes. Quando eu fui no lançamento da Oticon, eu lembro uma propaganda que eles fizeram na época e ainda fazem, que é a questão de que o paciente teria 20% a menos de esforço de escuta, 20% melhor para poder relembrar a Uhum. conversa, 30% melhor de compreensão de fala. Eu fiquei pensando, eu falei, caramba, então esse aparelho veio mesmo para mudar a vida dos pacientes, para Sim. revolucionar o que já tinha. Tanto que na época o Open ele estava 5 anos na frente das outras tecnologias, né? E isso foi Uhum. estudo que eles mostraram, tudo direitinho. E aí ele tem aquela questão da tecnologia Brain Here. Que é essa tecnologia? É aquilo de permitir que o som ele chegue mais limpo, mais familiar, mais natural, com menos esforço de escuta, com melhor compreensão de fala. Então, a gente vê que não é só um aparelho auditivo, né? Sim. Não é, ele tem algo a mais. Então, quando eu testo os aparelhos, eu vejo, gente, esse daqui chega próximo ao ouvido humano mesmo, É, né? Que a gente exato. tem audição normal, a gente percebe isso. Sim. Então, ele sim, ele é o meu querido. Uma coisa que eu adoro nele por ele ser resistente à água e à poeira, Sim, que né? é O uma coisa fantástica. IP68.
Eu já fiz os testes, já coloquei, eu e meu marido, a gente colocou o aparelho dentro do copo de água, deixou lá a Verdade. 1 hora de Olha, eu grau. não falo muito, Ariane, eu falo do IP68. Eu falo, olha, ele tem o IP68 que, se comparado às outras tecnologias anteriores, ele não tinha tanto essa resistência. Mas eu não falo muito, porque os meus pacientes, eles são cheios de inventar. Vai que, né? Eles jogam na piscina e larga. Então, ele tem, né, essa característica que eu acho magnífico, né? Mas também é um eletrônico que a gente tem que ter essa cautela, né? É o que eu falo para os meus pacientes. Olha, você quer entrar, você quer tomar banho com seu aparelho? Ok, o aparelho ele é resistente à água limpa. Isso. Você vai lavar o cabelo com shampoo? Vou lavar o cabelo com shampoo. Então já não é mais uma água limpa. É uma água que já está com produto químico e que vai estragar o seu aparelho. Então, vamos tirar, né? Ah, mas Sim, eu tô na rua, começou a chover, eu vou ter que tirar o aparelho? Aí é diferente, não precisa tirar o aparelho para uma chuva, né? Só sim, chegar em casa, guardar dentro, colocar dentro do seu desumidificador elétrico, deixar ali por 30 minutos para tirar toda aquela umidade, né? Que é muito sim. importante. E uma coisa também que eu gosto muito do Open é a questão do microfone 360 graus, né? Que a gente sabe Uhum. que tem alguns aparelhos auditivos que ele sempre vai pegando ali e vai captando o que vem de frente. É como se tivesse mesmo uma barreira. Sim, E com o Open, não. Com o Open, o paciente ele consegue saber e distinguir de que lado está vindo o som. sim, Olha, alguém me chamou, mas calma aí, chamou desse lado. Ele tem essa percepção, né? sim. Esse microfone ele veio mesmo para deixar o som aberto, open, né? Então, Isso. de É. abertura. Ajuda muito no carro, né? Os pacientes, eles Sim. adoram, eles falam, Cíntia, olha, é minha filha do lado, é alguém atrás, eu consigo ter toda essa percepção, E que os é muito redutores de legal. ruído, né? Que ajudam também bastante, que é um dos grandes diferenciais entre as tecnologias do Open 1, do Open 2, do Open 3. Quanto melhor o aparelho, melhor vai ser essa questão da redução de ruído, ele vai ter uma melhor percepção, o som ele é mais natural. Eu tenho É, paciente que eu, fala assim: Ariane, antes, quando eu ia no restaurante, eu não conseguia entender muito bem o que as pessoas falam, mas eu não sei, na hora que eu entro no restaurante, parece que já diminui aquele ruído e eu consigo compreender quem está falando de lado, de frente, consigo entender o garçom. Então é uma coisa fantástica. sem anular, né, Ariane? Porque Sim, o som ele está atrás, o paciente está conseguindo ouvi-lo, porém essa tecnologia ele acaba fazendo uma seleção dos sons, né? Então ele está sim. passando e aí de repente ele olha e fala, bom, é ruído ou é fala? Ele consegue categorizar. E se é ruído, ele não vai anular, porque a gente tem que ouvir também, né? São sons que Com são certeza. importantes. E aí ele, é fala, então deixa eu favorecer a fala. Então, isso eu acho muito bacana, né? A questão de ter acesso a todos os sons. Ó, Quando. Ciclei, o seu não é resistente à água, viu, doutora? Isso aí você tem que ter medo, sim. Ai, que bacana, que legal. É, eu gosto Mas, desse contato com eles, porque eu não tenho, eu falo assim, meu público ele é idoso, nosso público é idoso, mas eu tenho tantos pacientes, tanto criança quanto sim. adultos, assim, abaixo dos seus 40 anos, que eu gosto dos feedbacks que eles me dão, do que eles falam, eles sempre estão juntos É, comigo. eles são os nossos técnicos, né? Os que Então, experimentam. então, E eu achei, Ariane, que a questão, né? Porque o Open ele é um modelo retroauricular, ele fica atrás da orelha. Até então, meus pacientes eles vinham no consultório, olha, eu quero um micro dentro da orelha. E o Open ele veio com um design moderno, né? Você sim. sente isso no consultório também, que eles já têm uma aceitação maior,
os jovens principalmente, eles pedem pelo Open. Sim, a Como... minha paciente mais nova de Open, ela tem 12 anos. Ela antes usava o Get, que era um mini BTE, um BTE, nem era um mini BTE, era o BTE, e ela simplesmente falou que queria mudar de tecnologia e que queria o Open. Então ela hoje é apaixonada pelo Open, ela ama porque tem aplicativo, porque é uma coisa. Mas voltando à pergunta, assim, tenho vários pacientes que eles mudam de tecnologia e eles querem, porque querem um aparelho intracanal. E quando eu apresento o Open, falo de todos os benefícios que o Open tem, muitos me perguntam assim, mas por que que ele é atrás da orelha e não tem dentro da orelha? A gente sabe que lá fora já existe o Open intracanal. E Sim. que eu espero que venha logo para o Brasil também. Mas o Open, ele tem um design tão moderno, ele é tão pequenininho, ele é tão discreto. Me perguntam por que que ele é só da cor cinza, por que que não tem dele da cor da pele. Só que para ele ser daquela cor, ele também tem um motivo. E foi uma das coisas que apresentaram pra gente lá na Dinamarca. Que ele é justamente a cor da sombra atrás do nosso ouvido. Então, ele, além dele ser pequeno e discreto, ele tem essa questão. Ele deixa o aparelho mais invisível no seu ouvido, né? Então, acho que eu respondi a sua pergunta. Não é, e o designer, né? Eu acho que ele cai assim, que nem uma luva mesmo, porque eu trabalho também com outros, e você vê que principalmente agora com a máscara, o Felipe dando oi. Oi, Felipe. Oi, Felipe. Boa noite. E principalmente agora com a máscara, vem para cá, vem para lá, e o Open gruda, né? Fica muito bacana. Eu tenho paciente que adora ouvir livro por meio da conectividade direta. Sim, É, a conectividade direta, eu falo assim que é uma pena que não tem para Android, né? Porque para Android o paciente sim, ele tem que ter a conectividade, que é o Connect sim. Click. Mas para o iPhone, eu tenho vários pacientes que trocam de celular por conta disso. Que É. você tem ali um aparelho que você vai precisar, você vai atender o telefone, você não precisa colocar o telefone no ouvido, você vai atender direto. Eu tenho um paciente que é o Genesino, ele estava me contando uma história esses dias, que um dia ele estava no corredor, ele é funcionário público, estava lá no Uhum. trabalho dele, desceu para tomar um café. E aí alguém ligou no telefone dele. E ele tá lá conversando, tal, bababá. Uma mulher ficou olhando para ele assim, tipo, a Que pessoa é doido. doida, tá falando sozinha. Mas não, as pessoas hoje elas precisam ver que os aparelhos auditivos eles têm muita tecnologia. Você escuta uma música, você atende o telefone, você assiste um vídeo, assiste um filme, como se fosse mesmo os fones de ouvido sem fio, né? Sim, Ele, além de estar exatamente. ali tratando a sua perda auditiva, tratando o seu problema, também está servindo como fone de ouvido sem fio aí. Sim, e com uma oliva, né? Porque a gente acaba usando olivas, domos, no aparelho, confortável, do tamanho do conduto, né, Ariane? Não machuca. Não, Então é tudo personalizado. Eu tive é um igual. paciente uma vez que ele falou assim: Cíntia, eu acho que tem que trocar aparelho auditivo, tem que ser tecnologia auditiva, porque é isso, né? Quer uma tecnologia tão sofisticada como a que nós temos, né? De você conseguir colocar todas as frequências que o paciente precisa, você conseguir trazer todos os benefícios com a Oticom, melhorando a escuta sem esforço. Eu acho que é tecnologia Eu não sei se demais, chega né? para você, né? Os pacientes que falam assim: olha, chega uma hora do meu dia que eu quero tirar o aparelho auditivo, eu não quero o aparelho auditivo porque eu sinto dor de cabeça, eu sinto tontura às vezes e me deixa estressado. E com essa mudança
né? Dessa questão de, vamos lá, vai que o paciente tinha, vou falar uma das marcas que eu trabalho, tá? Tinha um Summit, e aí ele pegou e trocou por um Open. Ele sente essa mudança, porque realmente o Open, ele traz isso. Ele traz um menor esforço auditivo, uma melhor compreensão, a questão do esquecimento. Eu nunca esqueço do paciente que me falou também, a esposa me falou que ele estava esquecendo algumas palavras, algumas coisas, ele já não sabia como que era dito a palavra, né? Ele acabava que trocava vaca por faca, mesmo com o aparelho auditivo, mas com tecnologia, vamos dizer, atrasada na época, e depois que chegou o Open, a esposa fala, olha, é outra pessoa, é outra pessoa. Com o aparelho antigo não era estressado, não atendia telefone, era só por mensagem. E hoje não. Hoje ele não fica sem o aparelho, vai para academia, atende telefone, não sente dores de cabeça, não fica irritado. Então tudo isso não é o que eles vendem pra gente, né? É o que os nossos pacientes dão de feedback. Sim, e eu lembro muito bem, a Kátia Almeida, ela falou uma frase uma vez assim: olha, se seu paciente ficar 8 horas, ele está bem adaptado. E eu percebo que o tempo aumentou. Eu tenho paciente, Ariane, eu tenho paciente que eu falo que ele vai ser meu ranking. Ele trabalha como enfermeiro e à noite ele fica no SAMU. Ele fica 17 horas. Eu falei, essa semana, cara... eu não sei se você viu os stories que eu fiz. Só um pouquinho, Cíntia. Miga, da AudioSave, é a Camila, ela vive do Oticom também. Falo que é o meu presente da Oticom. Obrigada, amiga. Ai, que graça. Essa semana eu fiz um stories, um paciente, ele chegou lá, ele tá fazendo home office, né? Ele também é funcionário público. E ele falou assim, olha, eu falei assim, você tá usando o aparelho direitinho? Desculpa. Aí ele falou assim, você pode olhar aí, porque ele já sabe. Ele sabe. O aparelho, ele é dedo duro, ele vai me contar se está usando o aparelho ou não. Aí ele, E eu pode olhar adoro aí. isso, que eles ficam na... Eu pego mentiroso, eu falo. Aí, na hora que eu conectei, ele tava lá, 18 horas de uso. Eu falei, e você não tá dormindo? Ele falou, olha, na hora que eu acordo, a primeira coisa que eu faço não é ir ao banheiro, é colocar o aparelho. Depois que eu coloco o aparelho, eu vou ao banheiro, faço as minhas necessidades. Se eu vou tomar banho, eu deixo ele ali, pertinho de mim. Termino o banho, seco o ouvido e já coloco. Depois eu vou secar meu corpo. Então, acaba que vira um hábito mesmo, né, dos usuários. Eles gostam de usar o aparelho auditivo. E esse negócio de usar 17 horas, 18 horas, eu falo, deixa a fono orgulhosa demais. Não deixa. Deixa. É isso. E aí eu puxo a orelha de quem usa 2 horas por dia e fala pra mim que usa todos os dias. Pois é, né? Eu acho que é claro que a gente tem que ter toda essa questão de o paciente vai usar algo que seja confortável. Acho que isso tem que ser visto. Mas cabe a gente investigar, né? Por quê? Porque quando o paciente percebe que faz bem para ele, ele não quer tirar da orelha. Olha lá, deixa eu ver o que o Alciclay falou. O meu eu uso das 8 até meia-noite, todos os dias. Não fico sem de jeito nenhum. Ó, mais um pro ranking. Meus pacientes, eles são as pessoas mais incríveis. Ai, que graça. Mas isso é acompanhamento, né, Ariane? É você adaptar, você acompanhar. E reabilitação auditiva, eu acho que é isso. Não é só visar o dinheiro, só ver a questão do dinheiro. A gente não pode ver só isso, né? Realmente, a gente vende aparelho auditivo, vendemos aparelhos auditivos. Mas nós também temos que colocar uma coisa em prática. A gente é da área da saúde, a gente trabalha com saúde. Sim. Então, a gente tem que ter, sim, todo o acompanhamento com o paciente. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla. Sim, e eu gosto muito de mostrar as marcas, os benefícios. Eu acho que tem que ser mostrado para o paciente e junto com o fonoaudiólogo escolher a melhor tecnologia. Hoje eu coloco a Oticom como o máximo que a gente tem de tecnologia no mundo
é uma marca super reconhecida. E quando eu busco suavidade, paciente que eu percebo que o processamento auditivo central, né, o compreender está mais afetado, que ele tem perdas em algumas frequências que a gente não tem resposta. Então, já brilha o olho para o Auticon, né? E aí, com o paciente também mostrar os níveis de tecnologia. Porque dentro da marca, do modelo, a gente tem níveis. Temos. Dentro da marca, a gente não tem só o modelo de aparelho auditivo Open, tá, pessoal? Nós temos outras linhas de aparelhos também. Dentro da Auticon, nós temos o Ria, o Nera, nós temos o Alta. Só que hoje o que nós temos de mais tecnologia é os aparelhos Open, da linha Open, que é o que nós estamos falando aqui hoje, que é o que tem resistência, que tem a questão do iPhone, tudo direitinho. E dentro dele nós temos 3 tecnologias. Nós temos a linha intermediária, porque a gente nem pode chamar de uma linha básica, porque o Open Porque 3 não tem não é isso. básico, Isso né? mesmo. Nós temos o Open 2 e o Open 1. E o que vai diferenciar de uma para outra? Eu sempre gosto de comparar, nem sou eu que fiz essa comparação, mas foi um paciente que um dia testou as 3 tecnologias e me falou que é a mesma coisa de você comparar vamos pegar um Fusquinha, tá? A gente pega ali o Open 3 é o Fusquinha. E vem aqui para o Open 2, ele é um carro popular. E o Open 3, ele é uma Ferrari. O Open 1, ele é uma Ferrari, né? Então, quanto melhor a tecnologia, melhor é a qualidade sonora, melhor é o tratamento do ruído, mais próximo ao som do ouvido humano chega o aparelho auditivo, né? A gente sabe que mesmo tendo esses 3 níveis de tecnologia, o Open 2 e o Open 3, a diferença de um para o outro a gente sabe que é pouca, mas que existe essa diferença. Mas quando a gente coloca o Open 1 ele é um aparelho auditivo que, sim, ele é revolucionário, ele é super limpo o som. As pessoas falam, isso daí é questão de marketing. Gente, não é marketing. Não é. Ele é um som que o aparelho é como se você não tivesse com nada no seu ouvido. Você não percebe que tem algo ali amplificando, algo tratando essa perda auditiva. Ele tem uma redução máxima de ruído. Que é o que diferencia das outras linhas. Não sei se para você tá certinho. Você sabe que você foi falando, veio uma paciente essa semana e ela falou assim, Cíntia, eu não quero nada dessas conectividades, sabe? Não quero aplicativo, nada, então pode colocar para mim o modelo mais básico. E aí eu falei para ela, olha, não está relacionada à conectividade, os níveis da tecnologia. Na verdade, quanto mais avançado, melhor vai ser o som. Porque aplicativo, som direto, você vai ter em todos. Sim. E isso é muito comum, porque as pessoas acham que quanto mais recurso, mais avançada é a linha. E na verdade, não. É a qualidade do som, né? O processador é mais rápido. Sim, o processador da plataforma Velux, né? Ele muda, né? Ele analisa o ambiente 100 vezes por segundo. Gente, 100 vezes por segundo é muito rápido. É 50 vezes mais rápido o processador dele. A questão do consumo de bateria também é bem menor do que os outros, mesmo usando o aplicativo. Isso é uma coisa que eu gosto muito, Cíntia, de bater na tecla também. Porque eu tenho uma planilha, que foi até um paciente meu, eu sempre falo, o seu Ney, ele é fantástico. Ele me manda todo mês o horário que ele trocou a pilha, usando as conectividades, tudo direitinho. O dia que ele coloca, o dia que ele troca, o horário, tudo certinho. E eu vejo que mesmo usando os aplicativos, a bateria tem a mesma durabilidade de um aparelho que não tem a conectividade, que não tem a transmissão. Então, tudo isso a gente deve levar em consideração na hora de escolher o aparelho. Gente, Fernanda, beijo, Solinha. E Fernanda colocar no Caldas, ela é papel, fonoaudióloga. né?
É verdade. Ariane, eu acho que a nossa missão é cuidar da audição e oferecer o máximo de informações. Por isso que falar das marcas, eu tenho até um roteiro. Eu falo, olha, eu vou falar de cada marca e dentro da marca eu vou falar do modelo. Dentro do modelo eu vou falar os níveis que nós temos e juntos a gente vai Hoje tentar você trabalha com encontrar. quantas marcas? Hoje eu estou com 2,5. Eu estou com a Sivantus Rexton, eu estou com a Oticon e estou com a Interton da GN. Gosto das três. Eu acho que marcas de aparelho, você vai ver que elas têm muitas coisas em comum. Muitas. Tem marcas excelentes. O que vai mudar é toda a questão do acompanhar a audição do paciente. Mas eu vejo as que custo e benefício realmente retorno. Então, hoje eu estou mais com o Oticon e mais com o Rexton, que são duas marcas que eu gosto bastante e que eu acho que a gente tem que colocar, mostrar para o paciente o que a gente colocaria na gente. Então, são E as uma que eu coisa colocaria. que eu também acho muito importante e que eu tenho recebido várias crianças no meu consultório também, é a questão de que a gente tem que trabalhar também com o aparelho auditivo pediátrico, né? E a gente sabe que Uhum. não são todas as marcas de aparelhos auditivos que têm o aparelho pediátrico. E o aparelho pediátrico, ele é de suma importância. Não é o aparelho do adulto que vai dar certinho no ouvido de uma criança, porque a gente sabe que é completamente diferente. Ah, mas a gente muda a regra prescritiva do aparelho. Não, gente, não é só mudar uma regra prescritiva. A gente tem que ter um embasamento teórico muito bom para conhecer aquele aparelho auditivo. E é uma das coisas que me prende muito, que eu também sou completamente apaixonada na Auticon, é essa questão da gente ter um aparelho que ele é próprio para criança, que ele foi feito para criança. E hoje eu atendi uma menininha de 6 anos que acabou de ser diagnosticada com perda auditiva e que vai começar a Uhum. questão da reabilitação. E aí a tia me falou assim: ah, mas a gente estava olhando, a gente levou em outras lojas e aí apresentaram aparelhos bem mais baratos. Aí a gente para perguntar para a tia: a senhora viu se é um aparelho para criança? Ah, não, falou que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? Então, uma das minhas escolhas na época da questão de que marca que eu ia ficar quando eu estava com várias marcas, foi isso também pesou bastante. Sim, Foi a questão da exatamente. adaptação pediátrica. Porque o aparelho ele é maravilhoso, desde que seja programado, verificado para o paciente, né? Porque ele pode ser um ruído como qualquer outro se não estiver bem adaptado. Ele Isso pode ser um amplificador. Esses amplificadores baratos, se você colocar no seu ouvido, ele vai estar fazendo mal do mesmo jeito que um aparelho auditivo que não estiver programado corretamente vai estar trazendo prejuízo para sua audição. exatamente. Tem um recurso, Ariane, que eu sou mega apaixonada, que é Remote Care. Nem me fale. Esse remote, menina, com essa pandemia que eu diminuí as idas em São Paulo, eu acho, nossa, foi luz. E é uma das poucas empresas que tem essa ferramenta, né? Sim, o Remote Care eu falo assim que ele nesse período da pandemia ele veio também para veio como um grande diferencial, né? Uhum. Porque infelizmente a gente só consegue ajustar esses aparelhos, os aparelhos da linha Open, né? Então os Uhum. outros aparelhos da Oticom mais antigos a gente não consegue isso, mas o maior diferencial deles foi a questão da gente poder ajustar o aparelho auditivo ao vivo, né? É. Então, a gente sabe que tem algumas marcas que o paciente manda uma mensagem, a fono ajusta e tá tudo certo. Não, o da Audicom, Uhum. o paciente, a gente marca um horário, a gente faz esses atendimentos, o Sim, ajuste junto com o paciente, a gente vê o paciente, a gente fala com o paciente. sim, Então, eu já ajustei aparelho de paciente que está em Goiânia, que está em Curitiba, que está viajando, que está pela casa dos sim. filhos, escondidinho.
Então, essa funcionalidade, ela veio mesmo para poder ajudar muito. Então, os nossos pacientes não ficaram sem atendimento, É, né? e foi muito bacana. Eles tiveram o privilégio de ter esses atendimentos remotos, sem precisar sair de casa, sempre com segurança, né? E Sim. eu, quando lançou, no mesmo dia, eu já mandei mensagem para um paciente meu e falei: opa, vamos desbloquear o seu aparelho que eu quero te Vamos conhecer e testar. ver. Então, eu Olha, eu fiz. tive várias experiências. Os de São Paulo, eu tive até uma senhora, a dona Cecília, que ela falou assim, viu? Vamos ficar só assim agora, tá? Eu não quero ir mais pro consultório. Eu E já falei que negativa. Acabando a pandemia, eu quero todo mundo no meu volta consultório. tudo. E teve um caso que foi muito engraçado da dona Ivone, que o filho, eu tive que pedir ajuda para o filho, para que ele fizesse algumas repetições por trás, para eu sentir um pouquinho como ele estava. Ele falou assim, viu? Eu vou ser seu assistente, então, tá? Porque ele ficou encantado, porque ele fazia, eu parava, eu modificava, e é muita tecnologia. Isso é muito legal também, né? É um Muito avanço. legal. E eu acho assim, que é uma pena que pós-pandemia, talvez não teremos esse recurso devido à questão do Conselho. conselho e tudo direitinho. Mas é uma coisa que eu torço muito que continue. Porque a gente tem que pensar naquele paciente que está acamado. Se ele está Uhum. acamado, como é que ele vai sair de casa para vir no consultório? Ele está debilitado, sendo que a gente pode fazer esse atendimento remoto que vai trazer um benefício para o paciente, uma qualidade de vida para ele. Então, é uma coisa que eu torço muito para que continue, porque eu também utilizo muito a questão do remote care. Tem uma paciente que ela tem Alzheimer e a filha sempre me manda mensagem falando: ai, Ariane, eu acho que a gente precisa mexer um pouquinho nisso, um pouquinho naquilo. E aí eu consigo fazer esses atendimentos remotos. Eu não preciso me deslocar até a casa do paciente cada vez que Sim. precisar para poder fazer esse ajuste. Eu consigo fazer remotamente. Ah, isso é uma facilidade. E que eu sentia, quando eu não estava coach com, eu sentia falta. Eles pediam, viu? Mas você não entra rapidinho? Você não. Eles falam assim: você não consegue ver seu uso? Então entra. E não tinha essa ferramenta. Então Uma agora a gente coisa, tem. uma coisa que eu sempre, que como eu trabalho com a Microtech ela já tinha essa questão da gente poder Uhum. ajustar o aparelho à distância. E aí, no início da pandemia, eu falava para Marcela, Marcela, e aí? Falava com o pessoal da Ulticom, e aí, não vai chegar e tal, e bababá, que a gente só escutava boatos que poderia chegar no Brasil, Sim. isso, né? E aí, no dia que eu recebi o e-mail, meu Deus do céu, eu dei pulos de alegria, porque é uma coisa muito boa de se trabalhar. Ah, mas é pelo computador, é pela telinha do celular. Gente, não é só a telinha do celular, não é. A gente está tendo contato com o paciente, é É. importante ele sentir o nosso carinho, ver a gente ajustando, pedindo para o filho fazer pergunta, pedindo para o marido fazer pergunta. Eu tenho uma paciente que ela tá com câncer e ela tá fazendo tratamento em Uhum. outro estado. E aí ela tá numa chácara, eu fiz o acesso remoto e ela falou assim: ai, olha, a sua voz eu consigo entender, a da minha filha eu consigo entender, mas a do meu marido não consigo entender Uhum. o que ele fala. E aí é interessante, é gostoso isso, porque o marido dela nunca tá nas consultas, quem tá são as filhas. Então eu Ah, pude ter esse contato com o esposo, ver a queixa dela e conseguir fazer um ajuste de acordo com aquela queixa específica dela. é. Então, eu sou completamente apaixonada por essa função. E outra coisa que eu gosto bastante também, Cíntia, é a questão do aplicativo mesmo do aparelho auditivo, que é o Uhum. Audiphone On, né? Sim. Porque Uhum. ali, aquele aplicativo eu falo, meu Deus, cada vez que eu vou programar no celular do paciente. Ali o paciente ele consegue aumentar ou diminuir o volume do aparelho auditivo. Tem a questão também do Hearing Fitness. Gente, o Hearing Fitness eu nunca imaginei que ia ser tão utilizado pelos filhos Sim. dos pacientes, né? Que ali o que a gente faz? A gente coloca uma meta diária
do aparelho Uhum. auditivo, de quantas horas por dia o paciente tem que utilizar o aparelho, e ele vai mostrando em dia, semana, em mês, quantas horas, e se o paciente bateu aquela meta diária. Então, já teve pacientes que o filho chegou assim no consultório e falou: olha, já vou falar logo para a senhora não vai precisar ficar olhando aí, mas meu pai, ele não tá usando o aparelho direito. Eu fico acompanhando no aplicativo. E isso é Ai, que legal legal. porque é uma interação, né, do Sim. usuário de aparelho auditivo com a família. E outra coisa que eu também não imaginava que acontecia tanto, não sei se acontece com você, é a questão do encontre meus aparelhos auditivos, Ai, isso é muito. que é a função do GPS do Onde estava a aparelho. última vez, né? Eu sempre falo assim, olha, o aparelho ele sempre vai te dar a última localização que o seu celular e o seu aparelho auditivo estavam conectados, ok? Sim. Explico direitinho. E nesse período da pandemia, eu falo assim, nossa, a pandemia aconteceu várias coisas. Eu É. tive vários pacientes que ligaram na clínica que perderam o aparelho dentro de casa. E eu falava assim, olha, então vamos pegar o aplicativo? Vamos brincar? Porque ele brinca de quente, eu falo que é daquela brincadeira da batata quente, né? Quente ou frio. Sei. E aí eles achavam o Poxa. aplicativo, o aparelho através do aplicativo. Ai, isso é muito bacana, muito. E deles conseguirem mudar também o ambiente, né? Com Sim, os programas. ruído, eles têm autonomia. Eu tenho paciente de 90 anos que estão lá, ó, mexendo para conseguir estar melhorando o som, mudando programas. Isso é muito legal mesmo. É muito legal. Outra coisa que eu gosto também é que a gente sabe que acontece, né, Cíntia? Que é a questão do paciente. Ah, meu aparelho parou de funcionar, né? Do nada parou de funcionar. E aí, muitas das vezes, ele não percebeu que o aparelho acabou a pilha, que tocou a musiquinha, o pipizinho. Sim, E aí o filho vai ver lá no aplicativo. Olha aqui, pai, ó, a bateria acabou, tá na hora de trocar. Não é que o aparelho parou de funcionar. Então, o é. paciente hoje, ele tem uma grande ferramenta na mão, que é o celular, que eles conseguem fazer várias coisas com o aparelho. E para quem tem o iPhone, eu gosto muito daquela função do microfone, que tem ali no Uhum. cantinho, que o paciente clica. Se vai assistir uma televisão, pode colocar, que vai escutar um pouco, vai escutar melhor a televisão. Se está numa reunião também, coloca o celular ali em cima da mesa, ativa o microfone que vai Sim, dar uma captação melhor da voz de quem está falando. sim. Então, por isso que ele é perfeito, esse É. aplicativo. Só tecnologia, né? É muita Perfeito, tecnologia. ele é maravilhoso. Eu particularmente venho gostando bastante, viu? Eu sempre tecnologia, a Uticom realmente ela sai bastante à frente e para trazer a fala mais suave, né? Isso os meus pacientes falam, Cíntia, é suave. Não é aquele som que eu estou falando no microfone, não é aquele som ruidoso, é Eu tô dentro de uma suave. caixa. É suave, e sem contar que a gente consegue personalizar com os domos, né? Dependendo do conduto. Então, E realmente, eu eu te digo uma conto. coisa, quando eu começo a falar de Oticom, eu não paro mais. É, É, outra coisa que eu gosto muito é a questão na hora da verificação. A gente sim, pega o aparelho auditivo da Oticom e vai fazer a verificação, a gente vê que é um aparelho auditivo que realmente é o que chega mais próximo ao alvo do paciente. A gente não precisa ficar ajustando tanto o aparelho auditivo na hora de verificar. sim, Então, é uma coisa muito importante que todos os centros auditivos deveriam fazer e não fazem, infelizmente. A gente sabe é, por quê, é um equipamento caro, mas quem pode, faça, porque é muito, muito importante e muito garola mesmo, né? Garola. Falo que para sim. mim as minhas maiores referências em verificação eletroacústica, primeiro é Marcela Vidal da Interacústicas e
a Garola, que elas Sim, são maravilhosas. Elas sim, que me ensinaram tudo. E, gente, tem que verificar. É muito importante é, verificar. É muito importante que a gente sana muitas queixas. é, Principalmente aquela que eu estou escutando, mas não estou ouvindo, mas não estou entendendo. Essa sim, queixa é a principal, né? é. Então, quando você verifica um Oticon, é lindo. É, eu Camila percebo sai, eu acho que a também. Camila não tá aqui, porque a Camila, ela é fissurada também Ah, em eu vi a live verificação. de vocês e aí eu falei, é o Calixto mesmo. É, Mas é o que eu falei com a Luciana, é a questão de ciência, né, Ariane? Quando a gente tem a verificação, a gente tem certeza, dados objetivos que o aparelho funciona. Porque a gente não pode confiar 100% que o aparelho está fazendo sua função sem verificar. sim, Nós seríamos muito ingênuos em acreditar somente na tecnologia. E assim como a tecnologia pode ajudar, ela pode atrapalhar. E é a verificação que vai fazer isso. pode atrapalhar muito. Eu tô com uma paciente que ela é usuária de outra marca, nem é minha paciente mesmo, mas veio me procurar justamente por conta da verificação. Que o aparelho dela tá subamplificando, tava incomodando muito, ela não estava conseguindo ficar com o aparelho, já estava num nível de estresse muito alto, e após a verificação já é outra pessoa. É, É outra pessoa. faz toda a diferença, né, Ariane? Ariane, nosso tempo está acabando. A gente precisa marcar mais uma. Aí a gente vai falar mais de verificação, de outras ferramentas, Desculpa, porque mas eu assim, falo demais quando eu falo que eu gosto, que eu imagina! amo. Foi super gostoso, tecnologia. Eu acho que o que eu queria com falar, né? Eu falei já da Rexton, entrei para a Outcom, é mostrar para os pacientes que a gente tem várias marcas. Só o Marcelo, meu paciente. Marcelo é o meu ranking de 17 horas lá. Amiga, não deu De... tempo de falar de transposição. Araldo, meu amigo de Curitiba, Ai, fonoaudiólogo, também é dono de centro eu falei para a auditivo. Ariane, vamos falar do recurso, né, da composição e toda essa parte de Nem deu frequência. tempo, né, que a gente passar Não por deu. cima. Mas os pacientes, eles querem, vai estar, me conta todos os recursos. Então, eu acho que a gente tem uma geração de paciente que tem que ser informado, que tem que falar tudo o que acontece no aparelho auditivo, para que eles entendam tão complexo que é, né? Então, eu adoro falar de tecnologia e quando eu trouxe as marcas é justamente isso. O paciente olhar e falar, bom, eu tenho a Ulticom, eu tenho a Rexton, Stark, a Microtech, tenho todas essas marcas. Vamos conhecê-las, né? Uma não é melhor que a outra, cada um tem os seus benefícios e o paciente vai escolher junto com o fonoaudiólogo. Sim. Mas eu fiquei muito feliz, viu? Acho que você trouxe brilho para o Ticom, falou muito Ah, bem. Eu também sou encantada com eu a sempre falo, modernidade. gente, eu realmente, eu visto a camisa da Ulticom. Eu vou trabalhar com a minha camisa da Ulticom. Sempre que eu posso, eu estou falando sobre a Ulticom. Porque é aquilo que eu falei, além de ser uma excelente marca de aparelho auditivo, nós somos uma família. E a Hum, Audible, ela me deu amigos assim que eu falo que são amigos para a vida inteira, né? E uhum. a Camila mandando coraçãozinho pra mim, que ela, ela foi um dos meus presentes. E é muito importante a gente trabalhar com a marca que a gente gosta, com o que a gente se sente bem. E, claro, sempre pensando na questão da tecnologia. A gente tem que ter um aparelho com muita tecnologia para poder trazer sempre o melhor benefício para o paciente. A gente tem que pensar neles, né? Não Sim. é questão de, vou comprar esse aparelho porque sim, porque me ofereceram. Não, não é assim. Então, é saber o que você está vendendo, é conhecer o seu produto acima de tudo. É. E a experiência que a gente acabou não comentando, mas a Outicom surgiu da necessidade de ajudar, né, a esposa que tinha dificuldade auditiva. Então vem muito isso, né? Pessoas
em busca de melhor qualidade de vida. Então, isso É é o que eu... people first. Isso, Pessoas em primeiro lugar. Que em era primeiro antes uma lugar. coisa que a UTCO batia muito na tecla e é realmente isso. Pessoas sempre em primeiro lugar. Nossos pacientes sempre em primeiro lugar. Isso realmente é o que encaixa, que faz Sim, toda a diferença. sim. Ariane, muito obrigada, viu? Eu Foi que um agradeço. prazer ficar com você essa noite, falar sobre o Ticom. Acho que a gente vai ter vários outros assuntos que a gente pode marcar para a Sim, estou à gente falar um disposição. pouquinho mais. E deixo meu agradecimento e as últimas palavras para você. Ah, não, eu só tenho a agradecer mesmo, porque eu acho muito importante essa questão da conscientização, de poder falar sobre tecnologias e poder mostrar um pouquinho do meu amor pelo que eu faço, né? Eu sou extremamente apaixonada pelo que eu faço. E Que conte ó, comigo sempre que você precisar. Estou sempre obrigada, à viu? disposição. Um beijo grande para você. Beijos. Com Fica com Deus. Deus. Tchau, tchau. Tchau.